Fala, meus discípulos. Vocês estão bom? Então, tá bom. Vamos fazer a resolução desse exercício 2 aqui, que ele tem quatro probleminhas aqui, tá? E vamos ver a resolução dele, como que se dá. Primeiro fala o seguinte: a área de um retângulo mede 3 raiz quadrada de 35 centímetros quadrados e um de seus lados mede raiz quadrada de 7 centímetros. Determine a medida do outro lado desse retângulo. Então, a gente tem duas informações desse retângulo, tá? Então, eu vou esboçar aqui o nosso retângulo aqui, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui com ele, tá? Então, aqui, ó, existe um retângulo, ok? Então, tem um retângulo aqui, estou desenhando livremente, e ele falou que a área do retângulo, né? Ou seja, essa parte interna aqui, mede 3 raiz quadrada de 35. Então, a área desse retângulo mede esse valor aqui, tá? 3 raiz quadrada de 35 centímetros quadrados, tá? E ele também falou que um dos seus lados, eu vou falar aqui, no caso vai ser aqui a base, tá? Tanto faz, isso não vai interferir em nada. Então, que um de seus lados mede raiz quadrada de 7. Então, ele quer saber quanto que mede o outro lado desse retângulo, tá? Então, aqui ele me deu informações de área e de lado do retângulo. Então, eu vou estar usando a fórmula de área de retângulo para estar resolvendo o exercício. O que que eu sei sobre a fórmula de área de retângulo? Eu sei que se eu pegar a base do meu retângulo e multiplicar pela altura do meu retângulo, isso vai ser a minha área. E o que que eu sei aqui desse meu exercício? Eu sei que a base dele aqui mede raiz de 7. Então, eu vou colocar aqui no lugar do B o raiz de 7. A altura dele aqui eu chamei de x, tá? E o enunciado me falou, perdão, raiz de 3 não, é raiz de 7. Então, a base mede raiz de 7, tá? A altura mede x e a área dele mede 3 raiz quadrada de 35, tá? Então eu peguei a fórmula de área e apliquei aqui nesse exercício, tá? Então o meu objetivo aqui é descobrir o valor de x. Então eu vou deixar o x sozinho, tá? Então raiz de 7 ele está multiplicando aqui, ele vai para o outro lado agora dividindo. Então isso aqui vai ficar 3 raiz de 35 dividido por raiz de 7, tá? Então, aqui eu tenho um número vezes uma raiz dividido por uma raiz, tá? Então, nas raízes, tá? Na raiz de 35 e na raiz de 7, aqui eu vou estar utilizando a propriedade de raiz de mesmo índice, tá? Então, eu vou escrever tudo dentro de uma única raiz. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 35 sobre 7, tá? Então, é 3 vezes raiz quadrada de 35 sobre 7. E 35 dividido por 7 vai dar 5. Então, isso aqui vai ficar 3 raiz de 5. 5 é um número primo, não tem como eu fatorar ele aqui para fazer uma simplificação nessa raiz quadrada. Então, esse 3 raiz quadrada de 5 aqui já é a forma mais simples possível de eu escrever esse resultado, tá? Portanto, o valor de x, ou seja, o valor do outro lado do meu retângulo, vai ser 3 raiz de 5 centímetros. Então, essa daqui, ó, é a minha resposta final. Então, o outro lado do meu retângulo mede 3 raiz quadrada de 5. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para o nosso exercício B. No exercício B, ele fala o seguinte: determine a área de um quadrado
cujo lado mede 3 raiz quadrada de 12. Então, de novo, na mesma forma que eu fiz no exercício A, eu vou fazer um esboço aqui só para ficar visual. Então, existe um quadrado, tá? Então, existe um quadrado e ele quer saber a área, ou seja, ele quer saber essa região aqui. Ele quer saber a área desse quadrado, uma vez que o lado dele mede 3 raiz de 12. Lembrando que em um quadrado todos os lados são iguais. Beleza? De novo, é um exercício que está trabalhando com informações de lado de figura e área. Então, nesse caso aqui, como é um quadrado, eu vou usar a fórmula de área de quadrado. A fórmula de área de quadrado é a área é igual ao lado do quadrado elevado ao quadrado. A área é justamente o que eu quero descobrir. Então, eu vou usar o x aqui. O lado do quadrado ele me deu, é 3 raiz de 12. Então, no lugar desse L aqui, eu vou colocar o 3 raiz quadrada de 12. E tudo isso está sendo elevado ao quadrado. Beleza? Então, isso daqui é igual a quê? Então, como eu tenho essa potência aqui, todo mundo que está dentro do parênteses está elevado a essa potência. Então, o 3 está elevado ao quadrado e o raiz quadrada de 12 também está elevado ao quadrado. Eu vou escrever assim, ó, raiz quadrada de 12 ao quadrado. Eu vou jogar a potência dentro da raiz, tá? Uma vez que eu tenho isso daqui, eu calculo as potências separadamente primeiro, tá? Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 3, perdão, 3 elevado ao quadrado, e 3 elevado ao quadrado é 9, vezes raiz quadrada de 12 ao quadrado. O raiz quadrada aqui se cancela com a potência quadrada aqui, então vai ficar apenas o 12. E 9 vezes 12 dá 108, tá? Como aqui ele está usando centímetros, né, como lado, unidade de medida do lado, a área do nosso quadrado vai ser 108 centímetros quadrados. Então, a resposta final para o nosso exercício é 108 centímetros quadrados. Então, eu aplico a potência aqui em todo mundo que está dentro do parênteses, tanto aqui no 3 como no raiz quadrada de 12. Quando eu aplico a potência em uma raiz, eu já posso colocar a potência lá no meu radicando, tá? Que nem eu fiz aqui nessa etapa aqui. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para o nosso exercício C. No exercício C, ele fala o seguinte: determine a área de de um triângulo retângulo e isósceles, cujo catetos medem raiz quadrada de 6. Então, esse triângulo aqui ele é um triângulo especial, porque além de ser um triângulo retângulo, ele é um triângulo isósceles. E, para lembrar, o triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais. Como a gente está trabalhando em um triângulo retângulo, a única forma desse triângulo ser isósceles é se os dois catetos tiverem a mesma medida, beleza? Que é justamente o que ele fala na sequência aqui, que os catetos, ou seja, ele usou aqui o plural, né? Então, os dois catetos medem raiz de 6. Então, para ficar visual aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, aqui, ó, um triângulo retângulo, ele é reto aqui, e ele falou que os catetos, ou seja, esse lado aqui mede raiz de 6 e esse outro lado aqui mede raiz de 6, beleza? Ele quer saber a área desse triângulo retângulo aqui. Tranquilo? Para a gente calcular área de triângulo retângulo, tá? A fórmula para ele é bem simples, é só você fazer a multiplicação dos catetos e dividir por 2. Mas por que que eu posso fazer a multiplicação dos catetos e dividir por 2? Porque se eu pego e coloco outro triângulo retângulo idêntico aqui, ó, encaixado aqui, ó, vai formar
ou um quadrado, se os catetos tiverem a mesma medida, ou um retângulo. E o triângulo, retângulo que a gente está querendo calcular, vai ser justamente a metade desse quadrilátero, tá? Então, é só eu pegar então esses dois lados do cateto, multiplicar e depois dividir por 2 para a gente descobrir a área do nosso triângulo retângulo, beleza? Então, para a gente calcular a área desse triângulo aqui, a gente vai fazer que a área é igual ao cateto 1, que eu vou chamar de raiz de 6, vezes o cateto 2, que eu vou chamar de raiz de 6, tudo isso dividido por 2, beleza? Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, vocês podem fazer isso aqui de várias formas, tá? Eu vou utilizar a propriedade aqui de multiplicação e depois usando notação de potência. Ou seja, raiz quadrada com raiz quadrada, eu posso escrever em uma única raiz quadrada, e 6 vezes 6 é 6 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, tá? Eu gosto de fazer essa notação fatorada porque, ó, raiz quadrada com potência quadrada, elas se anulam e sobra apenas o 6 em cima. E 6 dividido por 2 é 3. Então, a área desse triângulo retângulo é 3 centímetros quadrados, porque ele está usando centímetros aqui, então a área vai ser centímetros quadrados. Exercício concluído. Beleza? E para a gente finalizar aqui todo o exercício 2, tem o exercício D que fala o seguinte: a diagonal de um retângulo mede raiz quadrada de 7. Então, a diagonal de um retângulo mede raiz quadrada de 7. E um de seus lados mede raiz quadrada de 5. Determine a área desse retângulo, tá? Então, para eu calcular a área desse retângulo, eu vou estar utilizando a mesma fórmula que eu acabei de usar no exercício C. Só que tem um porém, eu não sei a medida do outro cateto. Então, eu vou estar calculando a medida do outro cateto usando o bom e velho Pitágoras, tá? Então, vamos lá. Então, só um esboço aqui para a gente entender o que está acontecendo nesse exercício D. Então ele fala o seguinte: tem um retângulo, então existe um retângulo, eu estou desenhando aqui, a mão livre, e existe a diagonal desse retângulo. Beleza. Ele fala que a diagonal do retângulo mede raiz de 7. Beleza. Ah, e, a, e um de seus lados, tá? Então eu vou falar que a altura mede raiz de 5. E ele quer saber a área desse retângulo, tá? Para eu calcular isso daqui, eu preciso descobrir o outro lado aqui, que eu vou estar chamando de x, tá? Então, eu vou usar de novo o mesmo raciocínio do exercício anterior, só que agora eu não vou precisar ficar dividindo por 2, porque eu não quero mais a área do triângulo, mas sim do retângulo inteiro. Ou seja, eu vou usar a fórmula do retângulo normalmente, tá? Só que para isso eu preciso descobrir o valor do x aqui. E como que eu vou descobrir o valor de x? Se você observar aqui, ó, por exemplo, a parte de baixo ou a parte de cima, tanto faz, a partir da diagonal para baixo aqui, isso daqui, essa figura formada que eu acabei de pintar aqui, ó, essa figura que se formou é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo de base x e de altura raiz de 5, tá? Então, eu vou estar utilizando Pitágoras aqui para estar resolvendo esse exercício, tá? Então, eu vou fazer a seguinte conta. Cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, aqui vai ficar que x ao quadrado
mais. Aqui, ó, eu tenho raiz quadrada, potência quadrada. Aqui é a mesma coisa, ó, raiz quadrada, potência quadrada. Vai ficar x ao quadrado mais 5 igual a 7. Deixando o x quadrado aqui sozinho, vai ficar aqui 7 menos 5 igual a 2. Portanto, x é igual a raiz de 2. Aqui eu não preciso colocar o mais ou menos, porque eu estou trabalhando com medidas, e não faz sentido eu ter uma medida negativa. Então, eu já anulo, já excluo o valor negativo, tá? Então, eu descobri aqui o valor de x. O x mede raiz quadrada de 2. Beleza? E agora eu vou usar a fórmula de área de retângulo para calcular a área do retângulo, tá? Então, vamos calcular a área do nosso retângulo. Então, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. A área é igual. A base, que eu chamei de x aqui, é o raiz de 2, então fica raiz de 2 vezes a altura, que é a raiz de 5. Raiz quadrada com raiz quadrada, eu posso escrever tudo dentro de um único radical aqui, ó. Então vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 5. Vou fazer por partes. 2 vezes 5. E 2 vezes 5 é o famoso 10. Então vai ficar raiz quadrada de 10. Aqui eu não vou fazer a fatoração do 10 para ver se é simplificável ou não, porque eu já sei que não é simplificável. Por quê? Porque o 10 ele surgiu a partir da multiplicação direta de dois primos, o 2 e o 5. Então, na hora que eu fatorar o 10, vai aparecer o 2 e o 5, e não vai ter como eu fazer nenhum tipo de simplificação, tá? Então, a resposta final para o nosso exercício D é que a área desse retângulo é raiz quadrada de 10 centímetros quadrado, e acabou o exercício D. Beleza? Então, pessoal, exercício 2 aqui resolvido. Era um exercício que tinha 4 exercícios, todos eles com embasamento geométrico, que pegou a geometria para estar trabalhando com números irracionais aqui, tá? Na forma, usando a notação de raiz, tá? E a gente fez a aplicação das nossas propriedades, das nossas regrinhas, aqui nesses exercícios, nesses 4 probleminhas aqui geométricos. Beleza? Exercício feito, exercício concluído. Então, até a próxima.